Bom dia, bom dia. Bom dia, pessoal. A gente já começa, tá? Entrar mais algumas pessoas aí, a gente já entra. Ô, senhor, Oi. eu tô. Se nas outras reuniões aparecerem já salvo, é que eu fiz o login pelo Facebook da minha mãe. Como é o nome? Não, é que aqui eu tô com o Matheus Marques. Mas Ah, se em tá. outra mudar, tá ali já salve, é que é o Facebook da minha mãe. Entendi. Então a Lígia que estava ali aguardando era você. Uhum. Entendi. É que como teve... Na sala de vocês não teve. Como em outras salas teve algumas invasões, pessoal que não era da sala entrando, aí a gente está com a listinha conferindo o nome. Não, Aí a gente vai eu acostumando. sei, teve nada de física, eu acho. É. Bateu um nome diferente e a gente não coloca para dentro da reunião, não. A gente vai acostumando com o tempo. Eu já vou marcar o seu aqui e pode aparecer o nome da sua mãe. Agora você entrou com o seu, né? Dá o de boa também. Bom, vamos começar a brincadeira, tá?
Começamos a falar na semana passada sobre a Ásia, foi só uma introdução mesmo, e no final a gente dividiu em pedaços, né? A Ásia era muito grande para a gente estudar de uma vez só, e nós dividimos em partes. Então a gente passa a estudar um pouco mais essas partes. Num primeiro momento, a gente passa ainda de uma forma geral a olhar os mapas, nós olhamos no fundo da apostila de vocês, e a gente passa a dar atenção a alguns acidentes geográficos e algumas características físicas da Ásia, né, que é a aula de hoje inteira. Aí depois eu começo, de fato, com cada uma das regiões pontualmente. Então, hoje eu ainda falo, na próxima aula também, a maior parte eu ainda falo de forma generalista, observando os principais acidentes, olhando a Ásia como um todo, né? Um pouquinho de relevo, de cada uma das partes da Ásia, e aí depois a gente vai especificar a parte cultural, a parte econômica, de cada um desses pedacinhos. Então, eu vou compartilhar minha apostila com vocês. Nós paramos na página 7. O início da aula de hoje é ainda na página 7, finalzinho da página 7. Tá aqui, ó. Primeira parte que nós vamos fazer é a parte de relevo e hidrografia. Então, vou estudar um pouquinho do relevo. O relevo vai chamar muita atenção na Ásia, tá? Eu tenho os dois extremos que poderia existir no planeta dentro do continente, né? Eu tenho a parte mais alta do planeta, que vai estar lá, um conjunto de montanhas gigantescas, né? Chamado de Cordilheira do Himalaia, todo mundo já vai falar. E o ponto culminante da Terra, o ponto mais alto do planeta, que é o Everest, né? 8.848 metros de altura. De fato, é a parte mais alta do planeta. Só que chama atenção, né? O Everest é sempre muito conhecido, falamos muito do Everest, mas, assim, eu tenho muitas montanhas próximas do Everest que tem uma altura muito próxima da dele, ou assim, 5, 6, 7 mil metros de altura são muito comuns, né? Eu tenho ali o Planalto do Pamir e essa parte toda do Himalaia, que tem um conjunto enorme de montanhas. São mais de 40 montanhas muito altas. Ele cita, por exemplo, mais uma aqui, ó, que é o K2, bem pertinho de onde eu tenho o Everest, eu tenho o K2, ó. O K2, ele tem 8.811 metros. Então, ele é praticamente da mesma altura do Everest. Como o Everest é o mais alto, ó, por causa de 30 metros, ele leva toda a fama e o pobre do K2 quase ninguém conhece, né? Mas são próximos uns do outro e é praticamente da mesma altura. Então, são muitas. E também tenho lá, fora que eu tenho um monte de planícies, eu tenho planaltos, vamos estudar muitos planaltos, é uma área predominantemente planáltica, é alta as terras, na sua maior parte. E eu tenho algumas depressões que chamam atenção. E eu tenho, inclusive, a parte mais baixa do planeta. Se eu tinha aqui o Everest, que era o ponto mais alto, com quase 9 mil metros de altura, eu tenho o Mar Morto, depressão do Mar Morto, que é o Lago Asfaltite. Victor Gabriel. Que é o Lago Asfaltite. Oi. O Mar Morto é aquele que tem bastante sal e aí você consegue boiar ou não? Exatamente. Você não consegue afundar, na verdade, né? É tão densa a água que é exatamente isso. As pessoas não precisam fazer esforço nenhum para poder boiar, porque a densidade da água tem tanto sal que fica mais denso que o nosso corpo e você simplesmente não afunda no Mar Morto. É isso mesmo. É um local muito, muito quente, tem todos os desertos em volta ali e o índice de evaporação é muito grande, né? E ele tem só o Rio Jordão, que abastece ele, e num processo, sei lá, de quanto tempo faz que está evaporando em grande quantidade, acumulou muito sal. Então é o é o mar, é o lago mais salgado do mundo. Na verdade, nem é um mar, não seria mar, não seria água de oceano, né? É um lago que de tanta evaporação virou água salgada. E aí eu tenho o apelido de Mar Morto, porque não tem quase nenhuma espécie que consiga sobreviver nesse ambiente tão salobro, tão salgado. Esse daí mesmo, né? E ele está numa das regiões, na região mais baixa do planeta. É a região mais baixa do planeta. Então, esse local onde acumula essa água, que a gente chama de Mar Morto, que é o Lago Asfaltite, né? Desembocadura do Rio Jordão,
ele tem 395 metros abaixo do nível do mar. Então, quando eu olho assim, o nível da praia é 0, né? Esse local, onde está o Mar Morto, é quase 400 metros para baixo de onde seria o nível da praia. Você vê que ele está num buraco gigantesco, por isso juntou a água ali e ele recebe o Rio Jordão, não vai para lugar nenhum, porque é muito baixo, e é a parte mais baixa do planeta todo. Ele vai estar no pedaço que a gente chama de Oriente Médio, tá? Então a gente passa a dar uma olhadinha nessas partes aí. Então, assim, dentre as partes importantes, vou tentar fazer algumas marcações para a gente ir olhando aqui, tá? Eu tenho muitos planaltos, ó. Por um exemplo, começar daqui da esquerda para lá. Vocês vão perceber que quanto mais quente a cor, mais alto. E o verdinho seriam as partes mais baixas, que seriam as planícies, tá? Mas predominam ó, os tons de amarelado para o laranja e chama atenção esse vermelho aqui, que é lá onde eu tenho o Himalaia, com mais de 4.000 de altura em média, tá? Então, ó, só de planaltos bem grandões, eu tenho assim, destacar só alguns. Planalto da Arábia, aqui, grande. Planalto do Irã. Esses dois, coincidentemente, têm dois desertos, ó. Planalto da Arábia, tem o deserto, o grande deserto da Arábia. Essa é a Arábia, Península Arábica. E aqui eu tenho o Irã, com o deserto do Irã também, né? Eu tenho vários montes aqui, ó. Zagros, Elbrus, que são bastante altos. Montes Taurus aqui em cima, na Península da Anatólia, onde está a atual Turquia. Então eu tenho altas cotas altimétricas aqui de relevo. Tem o Cáucaso aqui, que nós estudamos na Europa. Está nesse pedacinho aqui também. Aqui, nós estudamos os Montes Urais. Eu vou lembrar que está lá na Rússia. E eles são muito antigos, bastante desgastados. E marcam exatamente ó, a transição entre a Ásia e Europa. Ele marca esse limite. Ele é utilizado para eu dividir esses dois continentes. Então, aqui eu consigo enxergar a Rússia e a parte europeia, parte asiática, né? Duas planícies, aqui a siberiana, bastante grande, e eu vou ver outras várias planícies, e geralmente nas planícies, ele vai comentar daqui a pouco, eu vou ter rios. E esses rios, só um pouquinho. Mateus Leal. Eu tenho 3 Mateus, mas nenhum é Leal. Ó, eu tenho outro planalto aqui do lado, que é o Planalto Central Siberiano, mas aqui vai chamar a atenção a planície da Sibéria, tá? Eu tenho uma parte mais elevada aqui, ó, que são alguns montes bem elevados aí, como os montes, é um nome difícil aqui, ó. Yalb-Onov, ou Satanovoi, e lá em cima os montes Colima, que é esses daqui. Vamos lá. Eu tenho esse conjunto enorme de montes aqui também, ó. Tá vendo? Nesse meiuco aqui, ó. Que também são bastante elevados. Planalto do Deccan, aqui na Índia, também bastante alto. Aqui na Indochina, percebam que também é elevado e vai chamar a atenção, obviamente, toda essa massa do meio aqui, ó, de terras bastante altas também, que é todo o Himalaia, com todas as montanhas, com o Planalto do Pamir, com o Tian Shan também aqui, tem várias áreas bastante elevadas aqui, inclusive gerando desertos também aqui, como o deserto de Gobi. Tá? O próprio Japão vai estar numa área bastante elevada, vai ter predominantemente montanhas, e depois eu tenho as planícies, onde vão correr os principais rios, e ali vai ter um acúmulo de pessoas muito grande. Professor? Oi? Ah, tá. Você Eu, pode eu, falar. eu tô admitindo alguns alunos aqui que estavam lá na sala de espera. Eu só tô Ah, com o tá, tudo Matheus bem. Leal aqui, eu tenho 3 Mateus na sala, mas eu não tenho nenhum Leal. Não, nenhum é leal. É só Pois é. Matheus Lopes, Souza e E, Marques. então, se está com o sobrenome errado ali, não vou também admitir, não. Murilo é nosso.
Aí quando vocês nomeiam, como tá tendo esses probleminhas, até passar esses probleminhas, se vocês puderem colocar nome, sobrenome, igual a maior parte de vocês faz, aí fica bem fácil, né? A gente baixa o nome na lista, tá o mesmo sobrenome bonitinho aí, não tem perigo, tá? Fechou Nossa, aqui, senhor olhando. uma conta, porque não tava conseguindo sexta-feira, não. Sexta-feira você não tava conseguindo entrar? Agora. Não, eu entrei na de artes, que começou esse negócio de ter autenticidade, alguma coisa É, assim. Aí tem que isso. fazer conta. Eu consegui Isso. fazer conta agora, eu entrei. Aí o de hoje tá pedindo conta também? Sim. Ah, tá. Então você tá pedindo conta. Tá pedindo sim, por isso que eu demorei pra chegar. Não, então tá. Você tá pedindo até o Matheus aí, deve ser normal. Que pelo menos com a conta a gente tem como se ver que é um invasor correr atrás da pessoa, né? Depois. É, tá Tem bem como zoado. ver. Ele não me deixou entrar, ele não me deixou fazer login. Fiquei meia hora tentando procurar o negócio. Aí, mas então, acho que é a primeira, segunda vez que vocês entrarem, depois fica normal. Alguém cadastrou para ter que fazer o cadastro. Vou até aceitar o Matheus Leal, se ele começar a xingar nós, eu excluo ele, tá? Isso. Vamos ver quem é. Xingar, nós tapa o ouvido aqui. Ô, Sor. Oi. A Juliana falou que vai entrar e o Lopes tá pedindo pra você admitir ele. Não sei se ele entrou já. Matheus? Matheus. Ah, Matheus Leal. Não, pode ser o Matheus Leal, mas não. Deve ser ele. Mas Será? entrou aqui. O Matheus, que tá como Leal, entrou. Matheus Leal, nos ajude. Quem é você? Quem é você? Lopes, pronto, ele mudou. Agora Não sei porque tava sim, como Leal, Matheus. mas tudo Por bem. que você coloca o sobrenome errado, Marcos? Não sei, veio errado na culpa minha. Então tá. Mas agora tá bonitinho. Tá por isso que eu não tinha colocado você pra dentro da reunião. Senhor, a Mas Juliana tá entrando também. Tá. Já vou conferir. A hora que apontar aqui eu já aceito ela. Mas se tá pedindo o login de vocês, já é melhor, que aí é mais tranquilo. Já fica registrado, o invasor não vai querer deixar nenhum e-mail cadastrado, não. Tá? Pra gente achar ele depois. Porque senão fica sem conseguir IP, sem conseguir e-mail, sem conseguir nada. Bora. Olha só. Então, para quem chegou agora, a gente estava só colocando aqui, ó, observando os principais ícones do relevo, destaque para os planaltos, para as partes mais elevadas do continente, né? A gente vai destacar que eu tenho algumas planícies que são muito importantes, porque vai ter grande concentração de pessoas, mas predominam os planaltos. Inclusive alguns bem altos. Se eu fizer um corte esquemático, ó, do Mar da Arábia, vou pegar daqui, mais ou menos, tá? E vou atravessar daqui, cadê? O ponto A até o ponto B, tá aqui. Do Mar da Arábia, do ponto A até o ponto B, é o corte de relevo que tá ali no desenho embaixo. Eu faria isso daqui, ó. Começaria numa área mais baixa, que é perto do verdinho, passaria por essa área toda elevada e vou terminar o meu corte lá no Japão, ó. Eu teria mais ou menos essa estrutura de relevo. Percebam como é alto, ó, predominantemente. No Mar da Arábia estava baixinho, a cota altimétrica é menor, passando pelo deserto de Thar, ali atravessando a Índia. Chegaria no Himalaia, aí eu tenho aquelas montanhas gigantescas. Aqui chama atenção os rios, ó. Rios Brahmaputra, rio Mekong, rio Huanghe-hu. E todos esses rios passam exatamente entre as montanhas, ó. Eles nascem na Cordilheira do Himalaia, aquelas partes tão elevadas, e acabam descendo para o Oceano Índico, que é o mais comum aqui para esses rios que estão sendo representados, e os outros que nascerem aqui também vão subir e vão desaguar aqui em cima no Oceano Glacial Ártico. Então essa parte do meio tão alta aqui serve como divisor de águas, né? Ou vai para baixo, para o Índico, ou sobe e vai desaguar lá em cima no Ártico, tá? E até eu sair, ó, e depois desce, né? Normal. Passo pela planície chinesa. Aqui, ó, na planície chinesa, vai ter muita gente. Aqui no entorno do Huanghe-hu, do Yangtze, do Sikiang, rios amarelo, azul e das pérolas ou vermelho, vai ter uma concentração enorme de pessoas. Desço aqui no mar e o meu desenho esquemático termina no Japão, onde o relevo, de novo, é um pouco alto. Ó, a ilha de Honshu, que é a principal ilha japonesa, essa maior ilha aqui, ó, tem elevações grandes. O Japão é um país predominantemente montanhoso. Tá? Oriente Médio, aqui eu estava vendo a Ásia como um todo. Agora a gente vai dar um close nesse pedaço aqui, ó. Pedaço só do Oriente Médio, tá? A Juliana não tentou entrar ainda, hein? Vou esperando aqui. Estranho.
Talvez ela não tá autorizando o login, igual alguns de vocês ficaram lá meia hora tentando. Ela Aí, deve estar bravona agora, xingando o deve. negócio. Só pra ela não xingar nós, ela vai querer entrar, não. Tá? Nós não temos nada a ver com os problemas dela. Olha só. Quando nós olhamos agora aqui, esse daqui é só o Oriente Médio, né? Eu pego aquela região onde eu tenho a Península Arábica, aqui, a Arábia Saudita, vai ser um país grande, vou ter o Irã, vou ter o Iraque, eu vou até aqui nos montes Hindu Kush. Então, a hora que eu olhar aqui em cima, eu estou falando dessa região aqui. Tem até no Hindu Kush aqui. O pedaço que eu vou chamar de Oriente Médio, que é talvez os nomes mais conhecidos na divisão, seria esse pedaço aqui, que a gente vai olhar agora, até o Hindu Kush, aqui, Mar Vermelho, né, Golfo Pérsico e a Península da Anatólia aqui em cima. É esse pedaço que a gente olha. Professor, Oi. a Juliana disse que tá com problema que tá pedindo para fazer login também, ela não tá conseguindo. Entendi. Aí eu já não consigo ajudar ela. Deixa eu ver aqui. Agora fica cadastrado, eu acho que quando vocês fizerem o primeiro login, toda vez que entrar em toda aula tem que fazer. Olha, Sor, como eu fiz quando veio essa pandemia, eu já fiz meu cadastro no Zoom. Agora eu entro no Zoom automático, ele não pede nenhum login. Provavelmente as pessoas que estão pedindo não fez cadastro ainda, tipo, O meu também. formalmente no login. Você tem que Assim, criar um olha, perfil do Zoom. no meu, eu não sabia a senha, né? Porque eu fiz login no celular e agora eu tô no computador. Então eu não sei a senha. Daí eu tive que fazer outro perfil. Então agora eu tenho dois. Só que assim, no computador, se eu não me engano, não tem como você deixar o login salvo, sabe? Toda hora vez que você tem entrar, você vai ter que colocar o você tem que mesmo logar. e-mail e a senha que você salvou. Aham. Então, provavelmente, toda No hora que eu celular já terminar essa fica aula salvo, aqui. agora no computador acho que não. Entendi. Então, toda vez vocês vão ter que lembrar, marca aí em algum lugarzinho, né? Qual e-mail vocês utilizaram e qual foi a senha para poder toda vez que for entrar numa aula fazer o login, sim. Deve ter os esqueminhas de salvar Por isso que eu senha. coloco uma senha pra tudo, entendeu? Oi? Você coloca senha para tudo? Eu coloco uma senha pra tudo e tá ótimo. Isso é bom Aí para eu ladrão, hein? Isso é bom para ladrão, quando é uma senha só para tudo, a hora que ele descobrir uma, ele descobre tudo. Eu nunca lembro minha senha. Tem que anotar em alguma coisa. nem eu. Dá para Botou mesmo assim cadastrar pra no tudo e sempre PC, esqueço. né? Você cadastra, salva. Eu entrei com o Facebook porque tava mó rolo, mas eu consegui. Não, o Facebook ele associa o e-mail que você cadastrou no Facebook e ele deixa salvo o e-mail que você usou no Facebook. É tudo para poder gravar um e-mail de vocês aqui. E intimidar os hackers que entram aqui na nossa aula, querendo falar bobagem pra gente. Tá? Mas Deus vai abençoar a Juliana, ela vai conseguir. Se não for para essa aula, para a próxima. Né? Vamos lá. Aqui, então, olhando aquele pedacinho, nós vamos chamar atenção para algumas partes. Primeiro, de novo, predomina as partes elevadas. Né? Ó, as partes em laranja, amarelo, é o que fica mais evidente, com áreas mais elevadas. Chama atenção que aqui é uma área bastante seca, então eu vou ter alguns desertos importantes aqui, sei lá, o principal deles vai ser o deserto da Arábia. Não tem como eu não lembrar do deserto da Arábia, né? E tudo que acontece dali, camelos, eu vou lembrar de... O Aladim é daqui? Não, né? O Aladim, eu não lembro de onde que é o Aladim. Ele é... Não sei se ele é árabe. Onde se passa a história do Aladim? Ou é no Marrocos? É lá na África. Agora eu já não sei mais. Alguém sabe? Alguém conhece o Aladim? Acho que é na Ásia mesmo. Então, eu não lembro. Eu sempre pensei que era do deserto é da Arábia. Eu acho que é da Arábia. Será que é da Índia? Eu acho que também ele tem traços indianos. Eu também tô achando agora que é lá no deserto da Índia. Que não vai pegar esse pedaço, vai estar mais pra cá. Agora eu também acho que ele é indiano. Será que ele é indiano? Não sei. Vou pesquisar depois. Me deu curiosidade. Né? Então eu tenho o deserto da Arábia aqui, grandão, bastante seco mesmo, e bastante grande. Um monte de elevações. O que vai chamar mais atenção aqui para nós é esse pedaço aqui. Ó. Vocês aprendem história isso daqui. Ó. Planície da Mesopotâmia.
vocês aprendem, sei lá, no 6º ou no 7º ano, que essa região aqui é uma região muito antiga. Tem 2 rios importantes aqui, que é o Rio Tigre e o Rio Eufrates, que vão se juntar aqui perto da desembocadura, na hora que eles caem. Caem num golfo aqui, que é o Golfo Pérsico, porque esse pedaço que hoje chama Irã, no passado era a Pérsia, né? A antiga Pérsia. Então, leva o nome ainda de Golfo da Pérsia, então o Golfo Pérsico. E aqui eu tenho o Shatt el-Arab, que é a desembocadura. Então, tem alguns nomes que surgem aqui. Geralmente é ensinado para vocês como Mesopotâmia, ou como Crescente Fértil, ou como que mais? Só isso, né? Crescente Fértil, Mesopotâmia. Acho que só. E Mesopotâmia quer dizer entre rios. Oi. Tá dizendo que a cidade fictícia do Aladim, que é Agrabah, não sei se é assim que fala, Agrabah, fica na Arábia. É aqui mesmo então, é no deserto da Arábia. O Aladim é árabe mesmo. As vestimentas não me enganavam, né? Mas os traços parecem muitos traços do desenho, né? Traços indianos. Aí eu fiquei confuso. Inclusive o tom de pele tá mais pro indiano do que pro árabe. Mas é na Arábia mesmo, nesse deserto aqui que vive Aladim, o gênio e todo mundo lá, tá? Beleza, tem uns rios importantes que a gente vai, com o passar do tempo, ver, mas aqui chama a atenção de vocês exatamente para os rios Tigre, Eufrates e o que a gente chama de planície da Mesopotâmia ou Crescente Fértil, tá? Vamos lá. Continuemos. Definições. Então, vamos lá. Nessas definições, a gente vai começar a marcar algumas dessas regiões. Então, nós vamos aqui. Na região do Oriente Médio, que é esse que nós estávamos olhando, há a presença de áreas montanhosas. Olhamos, tem montanhas mesmo. Tem várias montanhas aqui. Montes Zagros, aqui em cima os Montes Tauros, Montes Kuri, Manzur. Aqui é uma ponte mais alta que é o Hindu Kush. É uma cadeia de montanha grande. Eu tenho um monte de montes aqui, elencados. Verdade. No norte e planaltos na parte centro-sul. Na parte do meio para baixo, tem realmente bastante planaltos. Verdade, né? As planícies são escassas, não tem tantas assim, e pequenas ao longo do litoral. É a parte em verde. De fato, ó, as planícies geralmente vão estar pertinho do litoral. Essa daqui, que é um pouco maior, que a gente falou que é a da Mesopotâmia, de área baixa. E depois aqui, ó, eu tenho uma planície um pouco maior, um monte de rios aqui formando um rio importante, que é o rio Indo, que está nesse pedacinho. Beleza? Aqui também eu tenho, perto do Mar Cáspio, uma área baixa antes dos montes aqui. Firmeza. Vai chamar muita atenção, eu vou pedir para que vocês anotem aí no material de vocês o que a gente evidenciou aqui, ó, a planície da Mesopotâmia, que é a mais importante. Destaque para a planície da Mesopotâmia. Aqui, né? E esses nomes são importantes para a gente, eu preciso lembrar deles. Então, Mesopotâmia, vocês já conheciam. Na Mesopotâmia tem o rio Tigre e Eufrates. Eles passam hoje pelo atual Iraque, é por onde eles fazem o caminho. Vai desembocar no estuário do Shatt el-Arab, que é o final deles, que inclusive tem toda uma disputa aqui entre o Irã e o Iraque para controlar essas terras, que é uma área muito rica em petróleo. E vai cair no que a gente chama de Golfo Pérsico, de onde é escoada a maior parte do petróleo para o resto do mundo, tá? Então essa parte é bastante importante para nós, todos esses nomes, e a gente continua. Ao sul, destaca-se um vasto planalto arenoso e pedregoso. Já chamamos a atenção aqui para o deserto da Arábia ou para o planalto da Arábia. Então eu tenho o deserto da Arábia, lá no planalto da Arábia, e também já destacamos o planalto arenoso do Irã. Então tá aqui o planalto do Irã e o planalto da Arábia, que é o maiorzão aqui, grandão. Chama atenção também, como eu já adiantei para vocês, a depressão do Mar Morto. E ao lembrar do Mar Morto, também preciso lembrar dessa área aqui, preciso dar um destaque para ela, que é a parte mais baixa do planeta. Então, de vez em quando, sai uma pergunta assim, qual é o nome da parte mais baixa do planeta? Qual é a depressão? É a depressão do Mar Morto ou Lago Asfaltite, tá? Mar Morto não é o nome oficial. O nome oficial disso daqui é o Lago Asfaltite, conhecido como Mar Morto. Ele recebe as águas de um único grande rio, que é o Rio Jordão.
também rio famoso na religião, né? O rio onde João Batista... Agora a Juliana conseguiu, hein? A partir de agora, a Juliana estará sempre conosco. Ah, seja bem-vinda, Juliana. Aí, amiga, finalmente. Ela está conectando ainda, acho que ela não nos ouviu ainda. Depressão do Mar Morto, recebe as águas do Rio Jordão e está aqui, ó. Vocês vão perceber que é uma área muito elevada e exatamente onde eu tenho essa parte mais baixas, eu tenho placas tectônicas que se moveram aí e promoveram a subida, a dobra dessas placas. E no meio dessas partes que soergueram, nas partes que subiram, ficou uma falha. Então vocês conseguem perceber, ó, claramente que eu tenho uma falha, uma linha de falha, está escrito até aqui embaixo, ó, falha, no local onde subiu. Então seria mais ou menos assim. A hora que eu tenho as pressões laterais, por conta da movimentação das placas, houve uma subida das bordas aqui e formou uma linha de falha, formou um buraco no meio. E é exatamente aí, nessa linha de falha, nesse buraco que se formou no meio, que o Rio Jordão cai, ele desemboca e forma o que a gente chama de Mar Morto. Ó, percebam que eu tenho várias cidades famosas na religião aqui, ó, pertinho, que é Jerusalém e Jericó, por um exemplo. Tudo muito próximo disso daqui, tá? Firmeza aqui, sem novidades. Firmeza, Continuando. senhor. Então, tá bom. Descemos, sudeste da Ásia agora. Ao olhar o sudeste da Ásia, vocês estão vendo que eles estão indo pedacinho, pedacinho e olhando os relevos. Então, no sudeste asiático, ó, vocês vão prestar atenção sempre e fica muito fácil de reconhecer o sudeste asiático, principalmente por conta da Índia. A Índia sempre me ajuda a ver quando está sendo abordado o sudeste da Ásia. Então, eu estou vendo a península aqui, ó, indiana. Perceba que a Índia vai estar aqui, nesse pedacinho. E a partir dali, o limite é o Himalaia, né? O Himalaia faz essa parte de dividir os territórios, é tão alto que eu tenho uma parte para cima e o que eu chamo de Sudeste Asiático é a parte de baixo do Himalaia. Percebam que a partir do Himalaia, olha o tanto de rios que vão ser formados pela chuva, que daqui a pouco a gente vai estudar, as chuvas de monções, que se formam aqui no Índico, principalmente no verão, chegam até aqui, não conseguem, obviamente, passar por cima do Himalaia, chove tudo do Himalaia para baixo e forma esses grandes rios que descem aqui, e deram origem à sociedade indiana, aqui em cima a sociedade chinesa, quando a gente fala da China, tá? Mas aqui eu tenho o rio Indo, eu tenho o rio Brahmaputra, eu tenho o rio Ganges, extremamente grandes com muita gente. E eu venho aqui, ó, para esse outro pedaço que chama bastante atenção, que é a Península da Indochina. Então a gente vai olhar essa península aqui, vai ter o Laos, o Camboja, o Vietnã, nessa península aqui, e a gente estuda. E uma quantidade enorme de ilhas nessa parte de baixo, tá? Destaque para a Indonésia, cidade de Singapura, a Malásia, inclusive outras ilhas que nós citamos que a gente conhece pouco e não vai conhecer muito agora não. Como, sei lá, Timor-Leste, Brunei, que vão estar aqui embaixo, ele estuda pouco, ele não fala muito não. Mas tem outras que a gente já conhece mais, como, sei lá, Vietnã, por um exemplo, por conta dos conflitos que houveram no Vietnã, tá? A hora que eu olho aqui, já predomina mais até a cor verde do que a cor amarelinha, ou partes mais altas. Predominam aqui as partes de planícies. Quando eu falar do sudeste da Ásia, vai chamar muita atenção as planícies, os rios grandes, com muita gente. Então ele descreve aqui para mim, ó, mais ou menos assim. O relevo do sul e do sudeste da Ásia, que é essa parte que ele está mostrando no mapa, apresenta várias formas. Tem depressões, alguns planaltos, alguns ricos em minerais. Quando a gente estudar a Índia, a gente vai falar do Planalto do Deccan, né? Ele está aqui, ó, Planalto do Deccan. E a Índia é um país emergente, vem crescendo na sua economia, é um país grande, né? E parte dos recursos minerais que eles utilizam vem exatamente desse Planalto do Deccan aqui. Então tem muitos minerais como ferro, né? Como manganês, que eles utilizam nas fábricas deles. Chama atenção uma extensa área montanhosa ao norte, obviamente, que faz o limite, né? Que é o Himalaia, aqui em cima. Alguns países daqui vão ficar muito, muito, muito conhecidos por conta disso, né? Pequenos, lá em cima, como o Nepal, por estar na base do Himalaia. Ou Morada das Neves, graças às grandes altitudes.
Entre as montanhas e os planaltos, eu tenho rios grandes. Então, o tempo todo do Sudeste e Sul da Ásia, ele vai chamar a atenção para esses extensos rios nessas planícies entre as partes altas. Destaque para alguns. Ganges, já conhecíamos. Vamos falar do Mekong, vamos falar do Brahmaputra, vamos falar do Rio Indo, tá? Que formam planícies importantes. E aqui o principal destaque. Nessas planícies, desses rios tão grandes, do Sudeste da Ásia e do Sul da Ásia, eu tenho uma concentração populacional gigantesca. Então, tenho muita gente nesses locais. Então, grande concentração populacional nesses locais. Eles aproveitam, obviamente, e sempre estiveram nas bordas desses rios, porque os rios, principalmente na antiguidade, eles serviam para fornecer água, eles serviam para navegação, que era o principal meio de transporte utilizado. Então, a partir dos barcos eu conseguia me movimentar, né, para cima, para baixo, no rio. As cidades eram ribeirinhas, surgiam nesse entorno. Usavam para agricultura, porque é uma área muito seca, na maior parte. Então, nas margens dos rios, o solo era mais fértil e dava para, se eu tivesse algum tipo de técnica, fazer irrigação. Hoje em dia, ainda dá para abastecer de água, apesar que alguns deles, como o Ganges, são muito poluídos, né, muito sujos. Tem que ter um tratamento grande para poder utilizar, apesar que a população faz rituais lá ainda, né? Ainda são utilizados como meio de transporte, ainda são utilizados para agricultura e para irrigação, e hoje em dia ainda contribuem, alguns deles, com barragens que dão origem às hidrelétricas. Então dá também para gerar energia. Então a proximidade desses rios, que tem uma concentração populacional enorme, ajuda no alimento, na pesca, na irrigação, no abastecimento de água, como via de transporte e hoje em dia até mesmo para a geração de energia elétrica. Fala, Murilo. Levantei a mão sem querer. Foi sem querer, Murilo? Então tá bom. Ásia Setentrional. Agora eu vou lá para a parte de cima. A hora que eu vou falar da Ásia Setentrional, ó, é essa parte de cima aqui, onde eu tenho, na sua maior parte, o que a gente vai ter o território... vai ser a maior parte do território russo, né? Com alguns outros enclaves, a parte mais de cima, já chegando próximo do Oceano Glacial Ártico. Então eu tenho basicamente a Rússia aqui para estudar, tá? Nessa parte de Ásia Setentrional. Aqui eu tenho a Ásia Central, aqueles países que todo mundo termina com tão e a gente conhece tão pouco, né? É o Quirguistão, o Turcomenistão, e todos esses a gente vai estudar um pouquinho deles daqui. É os primeiros que a gente estuda. É a Ásia Setentrional e a Central. Olhando o relevo, já chama atenção os pedaços em verde. Então eu tenho algumas planícies grandes, né? Ele até pega uma parte aqui da Europa, né? Depois dos Montes Urais é a Europa. É a parte russa, mas é na Europa, com a planície sarmática. Mas a planície da Sibéria, alguns planaltos. E a hora que eu chego aqui no final, para leste, ele fica um pouquinho mais alto, com vários montes. A parte mais ao sul também é elevada. E a parte central eu vou ter alguns rios muito longos aqui, ó. Rios grandes pra caramba, como o Rio Obi, ó. Gigantesco Rio Obi. Daqui para cá, na verdade. O curso dele é de sul para o norte e vai cair aqui em cima, no Mar de Kara. E depois eu vou olhar o extremo oriente. Ele não fala nada aqui da parte norte? Não. Não fala. Desculpa. Ásia Setentrional. Predominam as planícies, nós olhamos que predominam o verde, né? Por essas planícies correrem por elas correm alguns maiores rios do mundo em tamanho, como o Obi, o Yenisei e o Lena. Ó, o Obi que eu falei para vocês está aqui, por exemplo. É um rio bastante longo, bastante grandão. Encontro nessa área o Mar Cáspio e o Mar de Aral, além do Lago Baikal. Aqui, como é uma área muito grande, eu vou ter acúmulos grandes de água formando lagos muito grandes. Destaque para 2 aqui. O Mar de Aral, aqui. Vou marcar aqui para vocês. Ó, Mar de Aral, tá aqui. Mar de Aral, quando a gente for estudar ele na prática, a gente vai ver que tem um problema seríssimo aí, um monte de obras que foram feitas para irrigação, isso nos anos 60, 70,
e é um mar que está secando. Então, houve a redução das chuvas no local, eles fizeram barragens para poder fazer agricultura ali, plantaram muito algodão com o passar do tempo, e esse mar de Aral, a cada década que passa, ele está menor. Então, o futuro dele provavelmente é secar e virar um grande deserto, onde tem o mar de Aral, e ele já foi gigante. Aqui, eu dei uma pesquisadinha, não vou ficar abrindo com vocês o YouTube, mas tem um monte de videozinhos que mostram. O Lago Baikal é um dos maiores lagos do mundo em dimensão e é o lago mais profundo do planeta. É extremamente profundo. Ele é enorme, a hora que eu olho no mapa e aparecer esse tamanho de lago, ele é realmente muito, muito grande. A hora que olha as imagens no YouTube, por um exemplo, dá essa impressão gigante. Aqui acho que eu tenho uma foto dele, ó. Aqui, Lago Baikal. Ele é gigante, parece que eu estou realmente no oceano e estou vendo ele. Eu não consigo ver o fim do lago. Ele é muito grande mesmo. E o que chama mais atenção do que o tamanho ser gigantesco é a profundidade. O Lago Baikal chega a locais de quase 1.700 metros de profundidade, sendo o lago mais profundo do planeta. 1.700 metros de profundidade, tá? Como é gigante, tem uma enorme biodiversidade. Então, o Lago Baikal, lago aqui que é o Mar de Aral, chama atenção. Aqui em cima eu tenho vários lagos, ó. Eu tenho o Ladoga, eu tenho o Onega, eu tenho vários lagos que chamam atenção aqui, alguns deles muito grandes. Extremo Oriente, final do leste, aí vocês vão lembrar, né, e vão destacar algumas localidades, por um exemplo, Japão. Trabalho no Japão, uma sociedade diferente aqui, né, sociedade japonesa, um país com características diferentes. Eu vou ter a China, a maior parte do território aqui, ó, território chinês. Vou estudar. A primeira coisa que a gente vai aprender da China é que eu tenho muita gente, 1.400 bilhões de pessoas, e a maior parte delas vai estar tudo nessa fachada litorânea aqui, ó. As partes centrais e mais ao norte tem povos diferentes, povos não chineses. Planalto do Tibete vai chamar a atenção aqui, por causa da altura, obviamente, ó. Estou aqui na base do Himalaia, muito, muito alto. E aqui o Planalto Mongol. Tem a Mongólia aqui. Deserto aqui no meio. É tão alto essa região que forma desertos, né? A água não consegue contornar essas áreas e não recebe água e fica bastante seco em algumas regiões. Esse é o meu Extremo Oriente, tá? Basicamente, estou falando da China, do Japão e da Mongólia. Seriam os maiores aqui. Extremo Oriente, região dominada por terras altas, é perceptível que a maior parte é de terras altas. Só a hora que eu chego aqui mais no leste, que eu tenho algumas planícies, duas delas vão chamar a atenção. A planície da China, ou planície chinesa, e a Manchúria, aqui em cima, também na China. A oeste, eu tenho o Planalto do Tibete e o Planalto do Pamir. Estão eles aqui, Planalto do Tibete e Pamir, nessa região de terras altas aqui, do lado do Himalaia. Ao norte eu tenho o Planalto da Mongólia. Planalto da Mongólia aqui em cima, também elevado, beleza. Ao sul, Planalto da China Meridional. Aqui o Planalto da China Meridional, já um pouco mais baixo, perto da planície chinesa ali. Na costa leste aparecem as terras mais baixas. E ele chama atenção para duas. Quando estudarmos a China, nós vamos falar bastante que a maior parte das pessoas, das cidades chinesas, do desenvolvimento recente da China, vai estar nessas duas regiões. São as duas regiões mais produtivas, com mais desenvolvimento da China. Planície aqui em cima da Manchúria e aqui embaixo a própria planície chinesa. Aqui está a planície da China, mas geralmente vai aparecer planície chinesa, que dá na mesma, tá? Aqui é onde eu vou ter, pertinho já do Mar Amarelo, a maior parte da concentração de desenvolvimento chinês e de pessoas chinesas também. Por fim, aparecem importantes rios na Ásia que correm das altas montanhas em direção às planícies. Óbvio que esses rios, a maior parte vai nascer aqui no Planalto do Tibete, a maior parte deles mesmo, na planície do Tibete, e vão correr ou para cá, ou até chegar aqui, no Mar da China Meridional. Eles sempre nascem nessas partes mais elevadas e geralmente correm em direção às partes de planície, as partes mais baixas.
mas a maior parte deles vai nascer aqui, ó, no Planalto do Tibete, tá? Inclusive aqueles importantes. Como o rio Yangtze-Kiang, que é o rio azul, o rio Huanghe, que é o rio amarelo, os dois cortando a maior parte da China. Huanghe está aqui e o Yangtze está aqui, tá? O Yangtze é muito grande, olha, nasce aqui, ó, no Planalto do Tibete, desce, vem aqui, até ele sair no Mar da China. Esse Yangtze, quando estudarmos a China, é onde surgiu a sociedade chinesa, toda a história chinesa está encravada nesse rio aí, que é o rio Yangtze. Chama muita atenção, né? Porque tem planícies férteis, é ocupado há milhares de anos, por ter planícies férteis, onde eu tenho a maior parte das plantações. Destaque para os cereais, principalmente o arroz. Eu vou lembrar, né? Na sociedade do Sudeste da Ásia, o arroz é a base da alimentação deles, local. Faz muita coisa com arroz. Consome muito arroz. Fora isso, também serve para navegação e para geração de energia. E aí ele vai pegar um exemplo no rio Yangtze, na China, de uma obra recente, não é uma obra tão antiga, que é a usina de Três Gargantas, que eu acredito que vocês já tenham ouvido falar dela. É a maior usina hidrelétrica do mundo, é uma obra assim, gigantesca, que foi feita recentemente na China, essa barragem, para poder fazer uma usina que gera uma quantidade enorme de energia elétrica. Mas o pensamento inicial de fazer essa usina de Três Gargantas não era nem fazer energia, óbvio que eu vou aproveitar para fazê-la, que a China precisa de muita energia. A China tem problemas sérios, né, para poder gerar energia para aquele monte de indústria, queima ainda muito petróleo, queima carvão, e o que puder usar de fonte renovável, eles usam também. Então sempre foi utilizado. A sociedade chinesa surgiu nas margens do Yangtze, né, tem todo o resquício da história chinesa nas margens do Yangtze, e a usina de Três Gargantas foi feita no Rio Azul, Yangtze, com 3 objetivos principais. Primeiro objetivo, que é o principal deles, regularizar o débito do Rio Azul. O problema é que ali a gente vai estudar que no período do verão, obviamente verão do hemisfério norte, eles têm chuvas torrenciais. Então agora no meio do ano, eles têm chuvas muito fortes, que têm um volume realmente muito grande e faz com que parte desses rios transbordem. Como eu tenho sociedades que sempre cresceram nas margens desses rios, ou próximo deles, toda vez que tinha um transbordo grande de um rio, como o rio Yangtze, eu tinha uma catástrofe enorme. Então, muita gente morria e alagava grande parte dessas cidades que estavam na beira dos rios. Assim como acontece aqui conosco. Quando chove muito, o rio transborda e enche as cidades. Mas como eu tenho um rio muito grande, com muita gente vivendo no entorno, a tragédia humana era muito grande. Ao fazer as barragens, eu faço a regularização. A partir das comportas, eu consigo mais ou menos controlar essas cheias dos rios. Eu inundo algumas áreas para que essa água fique acumulada em alguns pontos, sem ter a grande enchente. Então, de alguma forma, eu interfiro nisso. Então, fazer essa usina hidrelétrica de Três Gargantas, como primeiro objetivo, tinha regularizar as cheias que matavam centenas de pessoas todos os anos, tá? Segundo motivo, a produção de eletricidade. Já que eu vou fazer uma obra desse tamanho para poder regularizar o rio, obviamente, eu vou aproveitar para colocar ali uma usina hidrelétrica, simplesmente a maior do planeta, já que é para fazer, eu vou fazer logo a maior do mundo, e vou gerar energia elétrica, porque a China está crescendo, está se desenvolvendo, tem muitas cidades no entorno do Yangtze que precisam dessa energia. Bora fazer energia. Eu ainda consigo navegar, ele não está falando aí, entre os motivos, mas ao regularizar o Rio Azul todinho, eu tornei ele todo navegável. Inclusive, na represa que dá origem à barragem, que tem a usina hidrelétrica, tem uma eclusa, que eu vi numa reportagem, quando a gente estudar, talvez a China sozinha eu mostro para vocês, que tem um elevador panorâmico. Então, eu tenho uma eclusa panorâmica feita para os turistas, os barcos de carga passam lateralmente, e o barco com turistas, né, passa dentro da usina e desce, se eu não me engano, quase 2.000 metros. Eu tenho uma eclusa, tá lá em cima, você vê toda a área lá de cima e desce o elevador de água, o barco desce quase 2.000 metros. 2 metros, não, acho que 200 metros, 2.000 é muita coisa. Acho que 200 metros ele desce, alguma coisa assim, e continua no nível do rio.
Muito da hora. Inclusive, para turista foi feito coisas. Um elevador gigante. Terceiro, tentar promover a interiorização do desenvolvimento. A maior parte do desenvolvimento da China acontece na planície chinesa e na Manchúria. Tudo aqui, ó, tá? Fazendo obras e tentando fazer obras de infraestrutura mais para o interior, talvez eu consiga interiorizar o desenvolvimento para uma China muito arcaica que eu tenho aqui no interior, tá? Então, fala um pouquinho da usina de Três Gargantas. Com base no texto, eu tenho algumas perguntas aí. E depois outras questões para poder fechar a aula de hoje. Vou fazer com vocês o da usina hidrelétrica de Três Gargantas. O resto vai ficar com dever. 1. Com base nos mapas e no texto, responda as questões a seguir. Primeira pergunta é: onde nasce o rio Yangtze-Kiang? E qual o sentido das suas águas? Vou lá tentar enxergar o rio Yangtze aqui. Vocês tentam achar ele de vocês. O rio Yangtze está aqui. Né? Eu consigo localizar ele aqui. Deixa eu botar umas setinhas aqui que fica mais fácil. Vamos lá. Eu localizei ele aqui. Ó. Professor. Oi. Se eu não me engano, ele nasce no caso, no Planalto do Tibete, não é? E depois deságua no Mar Amarelo. Eu também acho que vai ser. Vamos ver? Acompanhar o curso dele. Eu achei o nome dele aqui. E vou acompanhar ele aqui, aqui. E provavelmente ele acabe aqui, né? O que você está falando, Arthur. Esse seria o final dele, que seria pertinho do Mar Amarelo. Também acho que é isso. Daqui, eu vou acompanhar o curso dele para cá, para cá, para cá, para cá. Eu acho que a primeira parte dele é essa daqui, ó, no Planalto do Tibete. Pensar onde ele nasce e onde ele deságua, esse daqui vai ser mais fácil, porque a gente vê ele correndo para cá. Mas sempre eu olho no que está desenhado no relevo, que essa parte é mais alta e essa parte em verdinho é mais baixa. Então, obviamente, ele começa no laranja, que é mais alto, no Planalto do Tibete, ele teria a sua nascente, e ele vai percorrer um pedaço grandão, ó, até que caia na parte verde, que é a parte mais baixa, então é o final dele, no Mar Amarelo. Então vai ser exatamente isso daí, né? Ele tem sua nascente no Planalto do Tibete, aqui nessa região mais elevada, sempre corre para as áreas mais baixas, faz um percurso enorme, até vir na parte verde, que é a parte mais baixa do relevo, chegando na depressão aqui, ó, e deságua no Mar Amarelo. Então, isso localizamos. Muito bem, só conferir. Ele nasce no Planalto do Tibete, como vocês falaram, ou Tibete, e o T fica meio que mudinho aí. Sentido dele é de oeste para leste, desaguando no Mar Amarelo. Então, a gente perguntava o sentido das águas. A hora que eu falar do sentido, vai daqui para cá. Isso, daqui para cá. Então, aqui é mais a oeste. Então, vai do oeste em direção ao leste. Se eu até colocar sudeste, daria certo, porque não vai retinho, né, para o leste. Ele até desce um pouquinho. Mas o sentido das águas, então, seria de oeste indo para leste. Firmeza. Essa é a drenagem dele, de oeste para leste. Sentido da água. O rio Yangtze é o maior rio da Ásia. Qual a importância dele para a China? Por que esse rio é importante? Dentro do texto ele fala algumas coisas do rio Yangtze que ele seria importante. Logo no começo, ó, ele fala que a civilização chinesa se desenvolveu nas margens dos rios e o principal rio deles é o Yangtze. Então, a primeira importância que eu poderia destacar para o Yangtze seria que a sociedade chinesa se desenvolveu no entorno dele. Poderia citar isso com tranquilidade. Ali, no rio Yangtze, nas suas margens, tem um monte de sítios arqueológicos com coisas assim, milenares da cultura chinesa colocadas no Yangtze. Inclusive, a maior estátua de Buda do mundo, acho que fica lá. Encravaram um Buda na montanha, assim, ó, na beira do rio. E é a maior estátua de Buda do mundo. Fica lá. O que mais que eu poderia dar de importância? Obviamente, eu poderia falar da hidrelétrica,
que foi construída, então facilitou a navegação, produz muita energia. Poderia falar que a maior parte das grandes cidades chinesas, ou no entorno dele, tem muitas grandes cidades. Poderia falar da agricultura, que ele está falando ali, agora eu vi, onde surgiu a sociedade chinesa. Eles utilizavam muito o rio para agricultura. Então, se eu falar da agricultura, da parte histórica que se desenvolveu ali, a sociedade começou lá, não sei o quê. Então, tem sítios arqueológicos, né, com esses resquícios da história da China nesse local. Produz muita energia elétrica, poderia falar também. E a C? Essa não falou no texto. Essa a gente vai ter que fazer uma conjectura aqui. Vamos ter que pensar juntos. A C pergunta o seguinte: que impactos ambientais e sociais uma usina hidrelétrica do porte da Três Gargantas, que é a maior do mundo, pode provocar? Começar pela parte ambiental. Que tipo de impacto ambiental uma represa daquele tamanho para fazer aquela hidrelétrica pode causar? Ela pode gastar muito mais água do que seria capaz de suportar, talvez, e cabe... não sei o quanto que a hidrelétrica aproveita da água que ela usa, mas gastar muito mais água do que ela poderia. Eu poderia correr o risco de usar muito dessa água nessa represa e tirar água de algumas partes do rio. Seria isso? Diminuir o nível. Possivelmente. Pode ser. E aí você falou de gastar água, você deve estar pensando no acúmulo de água que é feito lá na parte da represa. Então, um dos grandes problemas, Vitianzo, como talvez você está propondo, é que onde eu vou ter a represa, para poder fazer mais energia elétrica, eu vou alagar uma área gigantesca. E essa área que eu vou alagar, muitas vezes era uma área fértil, que poderia ter agricultura, é uma área que, obviamente, tinha algum tipo de vegetação, e eu tirei, desmatei essa vegetação. Obviamente, é uma área gigante que tinha muitas espécies de animais e também de plantas, como a gente falou, que talvez sejam destruídas para poder fazer a própria represa. Então, fora a parte do consumo, né? O consumo muitas vezes é até positivo, porque a hora que eu faço a represa, aumenta a navegação por ela, que facilita, vão surgir algumas coisas que até facilitam o uso, e o que pode acontecer, como dito por você, é que algumas partes do rio tenham um prejuízo no volume, fiquem menores. Mas geralmente eles conseguem equalizar isso daí. O grande problema ambiental é alagar uma área monstro, gigantesca, e ali tudo que tinha de vegetação e de animais que viviam nessa área vão acabar perdendo o seu habitat. Esse é o maior problema ecológico. Fora isso, essa represa gigante vai até ter a capacidade de influenciar no microclima local. Então, até alterar o clima da região pode acontecer por conta de uma construção desse tamanho, dessas proporções. Esses são os problemas ambientais, principalmente. Então, eu vou pensar muito em alagar a área gigante e a parte toda de animais e vegetais que tinha naquela área vai ter um prejuízo gigantesco. Isso eu preciso lembrar, tá? Socialmente. Social é sempre pessoas. Então, ambiental é meio ambiente, parte social é problemas com pessoas. Ele falou desde o começo que é uma sociedade que surgiu no entorno do Yangtze. Então, provavelmente tinha muito assim, cidadezinha pequenininha e vila nesse entorno. Quando foi construir a barragem, muitas dessas pequenas cidades e vilas simplesmente vão ter que sumir. Vai ocupar essa área toda, né? Vai alagar essa área toda. Então, um dos prejuízos sociais é a perda de algumas vilas e cidades que vão ser alagadas. As pessoas vão ter que se deslocar para outro ponto. Mesmo que o governo chinês, sei lá, nossa, não, você tem uma casinha aí, legal, eu vou reconstruir sua cidade aqui, ó, em outro ponto. Quando fala socialmente, eu vou perder grande parte da história do meu vilarejo, da minha pequena cidade, talvez meu, sei lá, avô, bisavô, tataravô, viveu por ali, tem toda a parte de história do meu povo, da minha família, e vai ser perdido porque vai ficar embaixo
embaixo d'água essa região. Então, seriam alguns dos problemas sociais trazidos. O deslocamento das pessoas que viviam no entorno dos rios. Tá? Falei que tinha um monte de sítio arqueológico. Na resposta dele até fala dos sítios arqueológicos. Ó. Esses sítios arqueológicos têm heranças milenares do povo chinês. O que estava ali ficou embaixo da água. Então já era essas relíquias e esses sítios arqueológicos. O principal destaque na parte ambiental é que alaga uma área enorme. E a principal parte social é que deslocou pessoas ali que estavam em pequenas cidades e aldeias no entorno desse rio, onde vai ser alagado, e tiveram que sair. Fechado? Findando aqui. A distribuição dos rios na Ásia e suas vertentes estão diretamente relacionadas à estrutura da formação do relevo. Óbvio, a maior parte dos rios vai se formar lá perto da cordilheira do Himalaia, que é o que a gente viu aqui no Tibete. Ó. Aqui, a maior parte dos rios vai se formar aqui perto do Himalaia, principalmente no planalto do Tibete, e vai correr em direção às planícies, às partes mais baixas. Óbvio, ele só está ressaltando o que nós já havíamos falado. Lembrando que a cordilheira do Himalaia é formada pelo encontro de placas litosféricas. São placas tectônicas que ali se encontram. Especificamente, eu tenho duas placas grandes onde se forma o Himalaia. A Eurásia, que é a placa de cima. Deixa eu ver aqui. Cadê a Índia? Cadê a Índia? Aqui. Essa placa de cima é a placa eurasiana, ou eurasiática. E vai ter um encaixe nela, nessa placa aqui, que é a placa indiana. Então, durante muito tempo, na separação lá dos continentes, essa placa indiana, ela estava só, e ela é um pouco menor, e ela vai se encaixar embaixo dessa outra. É óbvio que dois blocos de rocha desse tamanho, ao se encontrarem, ao se encaixarem, houve um movimento de subducção. Então, a placa indiana acaba entrando embaixo da outra placa, forçando a acontecer dobramentos. Então, todo esse enrugamento e surgimento aqui do Himalaia vem do choque dessa placa indiana com a placa eurasiática aqui. Então, vai formar, obviamente, aqui um conjunto gigantesco de montanhas que foram enrugadas quando houve essa pressão tão grande e fez ruir algumas partes e subir, soerguer outras partes. Tá? Vamos lá, voltando e terminando. Mais para baixo. Aqui. Alô, cachorro. A cordilheira do Himalaia, formada pelo encontro dessas placas, é o grande centro dispersor de água do continente. É a parte mais elevada, aí ou vai para um lado das montanhas, ou a água vai para o outro lado. Né? De lá vertem rios que atravessam extensas planícies da Ásia Setentrional, lá da Rússia e da Sibéria, e vão cair lá em cima, no Oceano Glacial Ártico. E também nascem importantes rios que vão cair ou na parte interior, como o Mar de Aral, o Mar Cáspio, mares fechados, ou em direção a leste, que a gente estava olhando agora. Os rios Yangtze, por exemplo, o Yangtze, o Ganges, o Mekong e o Indo, que vão cair ou no Índico ou lá no Mar da China Meridional, na parte de baixo. Tá? Lembrando que nas margens desses grandes rios, eu tenho uma concentração humana muito grande, que em alguns materiais chama, inclusive, de formigueiros humanos. Certo? Ó. Professor. Oi. Bom dia. Bom dia. Qual que é o maior mar da Ásia? O maior problema? Não, o maior mar. O maior mar asiático? Ó, quando você olha... Deixa eu pegar um mapinha aqui para ver se a gente consegue localizar um mapa de Ásia inteira. Ó, se você falar na página 6, né? A hora que eu considero o Mar Cáspio como mar interno aqui, ó, eu teria o maior mar asiático interno. Então, o Mar Cáspio, na página 6 dá para ver ele ali, ó, perto do Cazaquistão, do Uzbequistão, Turcomenistão e Irã, seria o maior mar. Ali, ó, eu tenho o Negro, que também é grande. O Negro seria assim, a parte de baixo dele
está na Turquia, então seria pedaço ou parte na Ásia e a parte de cima está na Europa, né? Então, entre a Ásia e a Europa, o Negro também é grande, mas só asiático, ó, o Cáspio é só asiático. E eu tenho outros mares grandes aí, o Mar de Aral, dá para ver ele aí, ó, tá secando no Cazaquistão, mas ele ainda é muito grande. Mas o maior interno é o Cáspio. Se eu falar em outros, se eu falar em mares externos, aí eu tenho um monte, né? Eu ver lá, Mar da China Meridional, aí eu tenho vários, Mar do Japão, tá? O Mar Amarelo, aí eu tenho vários, por nada. Olha só, quando eu olho a página 13, a 14 e a 15, eu tenho alguns exercícios e um dever de casa para ser feito, tá? Então eu tenho a tarefa 17, Ásia Regionalização, que tem que ser feita na página 15, e eu tenho 5 exercícios, a maior parte deles de múltipla escolha. A questão 2 que eu tenho discursiva, então eu tenho 4 questões de múltipla escolha e uma discursiva para ser feita. Esse bimestre, eu tenho como dar um ponto a mais na média para as turmas que realizarem atividades que forem pedidas durante as aulas. Então, o que eu vou fazer? Vou começar a passar alguns deveres de casa para vocês. Essas atividades da página 13, a página 15, inclusive a tarefa 17, ficam como dever de casa. E na semana que vem eu faço a primeira coisa, conferir quem fez as atividades. Não sei como, acho que vocês vão mostrar assim para mim, ó. Vou pegar nome por nome, vocês vão mostrar assim, eu vou conseguir enxergar a atividade feita. E aí eu vou começando a marcar essas execuções de tarefinhas para poder computar esse ponto a mais que eu posso dar no fim do bimestre. Oi. Não é melhor te mandar pelo Agenda Edu ou seria complicado para você? Porque assim, fica mais organizado, sei lá. Ou aí, pelo seu e-mail, série, número. Não me vem com e-mail, porque pelo amor de Deus. Senão eu vou ter que passar pro PDF. O do Agenda Edu, o legal é que dá para mandar foto. O Agenda Edu dá para mandar foto. Bateu a foto, pau, manda lá no Agenda Edu, dá, mas no e-mail também dá. Também posso receber. Mas eu acho que também vai ficar mais fácil de eu conferir, né? Sem precisar ficar olhando aqui na hora. Aí vocês vão me mandar até, sei lá, na segunda-feira que vem. E a hora que vocês mandarem, eu vou anotando todo mundo que fez. Certo? Então, decidimos que vocês vão executar a tarefa e até na hora da aula da segunda-feira que vem, aí na segunda-feira que vem, eu começo corrigindo essas atividades e dou sequência no conteúdo. Inclusive a tarefa 17 é como dever de casa. Os exercícios serão rapidinhos para poder fazer, tá? Deixa eu fazer o controle da frequência. O meu cachorro ficou bravo porque passou alguém na rua dele e aí ele ficou loucão aqui. Ele fica muito, muito bravo quando alguém passa na rua dele. Pessoal, vai me respondendo, por favor. Amanda Cavalcante. Presente. André. Arthur Piva. Presente, senhor. Bianca. Bruno Rocha. Cauã Macedo. Ecaterine. Presente. Felipe Foga. Presente. Gabriel Marques. Eu. Isabela. Aqui. João Vitor. Aqui. Juliana. Juliana entrou. Saiu? Juliana? Ela desmutou o microfone. Não conseguiu falar com a gente. Mas eu coloquei presença dela. Larissa. Aqui, senhor. Luara. Presente. Lucas Carvalho. Presente. Matheus Lopes. Matheus Marques. Marques estava. Matheus Souza. Eu. Só vocês verem alguém aí que eu não tô vendo aqui. Ô, animação. Mirela. Aqui. Murilo. Murilo é vida bem, falou comigo, inclusive. Falou não, né? Sir, a Juliana respondeu no chat, tá? Tá, eu já tinha colocado aqui presença para ela, obrigado. Natália.
Vincenzo. Tô aqui, sir. Vitor. Vitor entrou 2 vezes, inclusive. Vinícius. Aqui, sir. E a Júlia. Ai, presente. Não deu tempo de desmutar. Então, só para dar um confere aqui, pessoal. Matheus Lopes, não? Cauã Macedo, não? Bianca, não? E o Andréas? Não. O Matheus Lopes deve ter entrado, mas E vê o saído. horário que ele saiu. Às vezes ele saiu um pouco antes de você fazer a chamada. Tá. Eu lembro que os 3 Matheus estavam. Beleza, eu olho aqui bonitinho qual foi os horários. Ele Bom, era o deixa eu Matheus só Leal. salvar para não perder. É verdade, que mudou. Aí. Pessoas, então ficamos assim para a semana que vem. Deverzinho de casa para vocês fazerem. Página 13 até a página 15. Inclusive com a tarefa de regionalização da Ásia. Definimos a entrega ou pela Agenda Edu, que dá para mandar foto, sei lá, bate foto das páginas, manda para mim, que eu vou compilando a entrega de vocês. Ou, se quiser mandar no e-mail, deixa eu botar meu e-mail aqui para vocês, que esse daqui bate eu vejo mais fácil. margomesoliveira@hotmail.com é o que fica salvo aqui direto, eu consigo ver fácil a hora que chegar, tá? Então vocês podem tanto mandar na Agenda Edu quanto no e-mail, que eu vou conferir nesses deveres e no final vai valer um ponto a mais na média do bimestre. Fecha a média e dá um ponto a mais para quem fez tudo isso daí. Não é necessariamente fazer certo, tá? A intenção aqui é ver se vocês realizam. A intenção é que vocês façam sozinhos e a gente discuta as questões, as dificuldades que vocês tiverem. Tá bom? Sir. Então, a execução é Obrigado. importante. Não por isso. Diga. Sir, você tem alguma preferência? Porque o Emílio falou que quando manda por e-mail para ele tem que transformar em PDF. Você pode mandar pelo Word mesmo? Pode mandar normal no Word mesmo. Pode bater foto e mandar em qualquer um. Eu não tenho preferência nenhuma, não, tá? Ok. Ok. Pode mandar de qualquer jeito que eu me viro com a minha organização aqui. Fechador. Até mais. Tomar outro café? Até mais, sir. Obrigada. Tchau, pessoal. Boa semana. Tchau, professor. Obrigada. Eu que agradeço. Boa semana para Tchau, vocês sir. também. Boas aulas. Não esquece que tem lá os 5 exercícios para fazer, para valer nota de geografia. Tudo bem. Tá bom. Tchau. Tchau, tchau.